Fala, galera de Cristo! Vamos lá? Nós estamos no segundo dia do nosso propósito de jejum e oração, para que o Senhor aumente a nossa fé, para que Ele libere o profético sobre as nossas vidas e para que Ele acelere os milagres que a gente tem pedido, as bênçãos. Amém? Olha que interessante que Deus colocou no meu coração hoje. 2 versículos no livro de Marcos 4, 18 e 19, que diz assim, Marcos 4, 18 e 19. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Aqui é aquela parte que Jesus ensina sobre a semente, quando ela é lançada no meio de espinhos, quando ela é lançada numa terra que não é frutífera e quando ela é lançada na terra frutífera. Aqui, por exemplo, ele fala que quando ela é lançada no meio de espinhos, muitas vezes a gente ouve a palavra, mas ela está no meio de espinhos. Esses espinhos aqui, eu detectei 3 espinhos diferentes. Eu anotei porque senão esqueço. Esses espinhos sufocam, vou ler de novo. Outros ainda como a semente lançada entre espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas sufocam a palavra. Quantas vezes a gente vive nessa vida e essas coisas sufocam a palavra? Quantas vezes você já ouviu a palavra e essa palavra não frutificou? Porque a palavra diz que a palavra é uma semente que é lançada nos nossos corações. Mas às vezes essas preocupações não deixam a palavra florescer, frutificar. Só Jesus, só na presença de Jesus que essa semente pode florescer e frutificar. Muitas vezes é com muita oração e jejum. É o que a gente está fazendo aqui. Então, olha só. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a gente está sem fé ou com a fé muito pequenininha, como eu falei ontem, a gente não agrada a Deus. Olha que mistério. E aqui ele fala isso. Ele fala que um dos espinhos é a preocupação da nossa vida. Com quantas coisas você tem ficado preocupado? O que tem deixado você preocupada no dia a dia? A gente tem um monte de coisa, Lu, que preocupa. Sim, eu sei disso. Muitas vezes é filho, é marido, é dívida, é conta, os afazeres do dia a dia. Essas são as preocupações da nossa vida. Só que a gente não pode deixar essas preocupações tirarem a presença do Senhor na nossa vida. A gente não pode, eu estou tão preocupada, mas vamos na igreja. Não quero saber de igreja, eu estou preocupada com isso, isso e aquilo. Essa parte que está errada. Porque só na presença de Jesus que a gente tem essa paz. Só na presença de Jesus que a preocupação não vai dominar. Que eu vou te dar um exemplo. Marta e Maria, lembra? A irmã de Lázaro, que Jesus ressuscitou. Ele foi lá visitar a casa delas e a Marta ficou tão preocupada com a casa, com limpeza. Não que a gente não deva se preocupar com isso, mas na hora que Jesus estava ali, o que Maria fez? Ela se colocou aos pés dele, começou a prestar atenção no que ele estava ensinando, porque ali era aquele tempo. Tanto que a Marta ainda veio e falou: Jesus, o senhor não se preocupa, a Maria está aí sentada e eu aqui sozinho fazendo tudo. Ele falou: Marta, Marta. Ele deu uma bronquinha nela. A Maria se preocupou com a melhor parte, que era ficar aos pés do Senhor. Então tem tempo para todas as coisas. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes. Tem tempo de arrumar casa? Tem, mas tem tempo de orar também. Tem tempo de se preocupar com as coisas do filho, ajudar ele com alguma coisa, mas tem tempo de ler a Bíblia. Então tem tempo para todas as coisas. Segundo espinho aqui que ele falou foi o engano das riquezas. Lu, até parece, eu nem rica sou, então esse engano não vai nunca me afetar.
Muitas vezes as riquezas citadas aqui não são muitas coisas. Às vezes você foi promovido no trabalho, começou a ganhar um pouquinho mais e não precisa mais ir para a igreja não, porque agora eu estou bem. Isso é um engano. Isso é um espinho. Engano das riquezas. Às vezes você conseguiu, buscou tanto comprar aquele carro dos seus sonhos. Quando você conseguiu comprar, e agora eu não preciso mais de Jesus não, porque eu já consegui o que eu queria. O engano da riqueza. Você se deu tão bem, conseguiu comprar aquele carro e agora se volta contra o Senhor ou deixa ele para lá. Entende? Você quer ver um exemplo aqui daquele jovem rico? O jovem rico chegou para Jesus e falou: Senhor, o que eu preciso para herdar o reino dos céus? Ele falou assim: obedecer os mandamentos? Ele falou: isso eu já faço. Tiro de letra. Aí o Jesus, sabendo que ele era rico, porque Jesus viu o nosso coração, falou assim: então vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí ele ficou triste, murchou e foi embora. Às vezes Deus não ia nem deixar ele vender tudo que ele tinha. Ele só queria ver a intenção do coração dele. Ou se ele vendesse tudo que ele tinha, ele era muito rico, mas Deus ia dar para ele o triplo do que ele tinha. Já pensou nisso? Então às vezes Deus pede alguma coisa pra gente, não para deixar a gente pobre na miséria, mas para testar o nosso coração só. Se Jesus te pedir hoje tudo que você tem, você dá? Ou você vai largar Jesus? Porque o nosso bem maior está aqui na terra. Nós almejamos o quê? Morar no céu, morar na eternidade com o Senhor. Então se ele pedir tudo que eu tenho, vai ficar aqui mesmo quando eu morrer. Só que uma coisa também é interessante. Jesus não pede para que todos os ricos vendam tudo que têm e sigam ele. Isso foi uma ordem específica. Você quer ver outra ordem específica? Quando os discípulos estavam no barco, que eles viram Jesus andando por sobre as águas, eles ficaram assustados. Jesus falou: sou eu. Ele falou assim: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá sobre as águas. E ele falou: vem. Pedro sai do barco e sai andando. Ele mandou todo mundo andar sobre as águas? Foi uma ordem específica para Pedro. Entende? Então tem ordens do Senhor, tem direções, mandamentos que são específicos. Aqui ele deu ordem específica para o jovem rico e ele entristeceu e foi embora. Terceiro espinho, o anseio por outras coisas. A Bíblia fala isso, o anseio por outras coisas. O engano das riquezas e o anseio por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. O que são essas outras coisas? Pode ser muitas outras coisas. Tem muita coisa que a gente pode ansiar, desejar e que acaba nos afastando do Senhor. Então a gente precisa ficar ligado. Será que eu estou desejando tanto aquilo e eu estou esquecendo da presença do Senhor? Será que quando eu conseguir aquilo eu vou continuar com o Senhor? Eu vou te dar um exemplo aqui, mais um exemplo, né? Todos eu te dei um exemplo, eu vou dar um aqui também. O rei Salomão. O rei Salomão foi um rei muito rico e muito sábio, tanto que ele pediu para Deus, ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria para governar o povo. E Deus ficou tão alegre do que ele pediu, que ele falou: então já porque você não pediu riqueza, você pediu sabedoria, eu vou te dar a sabedoria que você está pedindo e eu vou te dar riqueza também. Tanto que ele fala, a Bíblia diz que ele foi o homem mais rico. Só que o que ele errou? Ele ansiou, olha os anseios por outras coisas. Ele ansiou pelos desejos carnais. Tanto que a Bíblia diz que ele tinha 1000 concubinas, ou ele tinha 1000 mulheres e mais de 1000 concubinas, ele tinha muitas mulheres. Todas as mulheres que vinham para ele, ele fala: eu pego. O azarão, o pegão. Isso corrompeu ele. O que aconteceu? Ele tinha tanta mulher que ele não dava nem mais conta. Essas mulheres começaram a vir de outros reinos e traziam seus ídolos para dentro do palácio. O palácio era o templo do Senhor, construído por ele, para adorar quem? O único Deus, o Deus Todo-Poderoso.
Só que essas mulheres, como ele não sabia nem mais quem era a mulher dele, quem não era, essas mulheres traziam esses postes sagrados, esses ídolos, e contaminou o templo. Por quê? Porque ele não estava satisfeito com uma mulher. Tudo bem que naquele tempo eles podiam ter mais de uma mulher, mas não estava satisfeito ainda. Mais de 1000 mulheres, está maluco. Isso foi um espinho que sufocou, e aí ele pecou. Entende? Então a gente precisa ficar esperto. Eu achei interessante porque Deus colocou no meu coração 3 dias consecutivos para a gente orar por 3 objetivos específicos pela fé, pelo profético e para a aceleração dos milagres que a gente tem pedido ao Senhor. E hoje Deus colocou no meu coração esses 3 espinhos que podem estar sufocando alguma coisa na nossa vida. Aqui é só a palavra, são exemplos que você deve orar e clamar ao Senhor para que esses espinhos não sufoquem a palavra do Senhor na sua vida. Amém? Como diz minha pastora, fica ligada. Vamos orar então? Vamos embora orar. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra maravilhosa, papai. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos alertado para que a gente fique esperto, para que a gente não caia no engano do inimigo, para que esses espinhos não sufoquem, papai, a nossa fé, para que esses espinhos não sufoquem, papai, as nossas riquezas, muitas vezes o engano pelas riquezas, para que esses espinhos não sufoquem o anseio por outras coisas. Nós devemos ansiar somente a Tua palavra, a Tua presença, que é poderosa sobre todas as coisas. Papai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra de ensino, de cuidado, de zelo, de correção, de direção, vinda do Teu trono para as nossas vidas nessa hora, Pai. Senhor Deus, nós estamos no 2º dia de jejum e oração, clamando ao Senhor. Papai, aumenta a nossa fé, porque a sua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Papai, derrama do teu profético sobre as nossas vidas, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa entender tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Dá-nos a direção específica do que aquilo que o Senhor quer para nós, em nome de Jesus. E papai, acelera, Senhor, os nossos milagres. A Bíblia diz que o tempo é mau, o tempo é curto, nesses últimos tempos eles seriam abreviados do tempo. Então acelera os nossos milagres para que a gente possa viver a vida agradando, adorando ao Senhor, mas também em obediência e também seguindo em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu te peço que nós possamos estar no centro da Tua vontade, papai. Essa é a minha maior vontade, esse é o meu maior desejo, em nome de Jesus. Eu abençoo cada inscrito do canal, eu abençoo cada um que está aqui comigo, que está nesse propósito de jejum e oração nesses 3 dias. Hoje já é o 2º dia, eu sei que o Senhor está fazendo muito, muito mais além do que pedimos ou pensamos. Porque o Senhor é fiel e justo para nos abençoar. A sua palavra diz que a sua mão não está encolhida para não abençoar, pelo contrário, ela está estendida para nos abençoar. E eu tomo posse dessa bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E amém. Beijo e até amanhã.